Salmo 89, versículo 14. Do Salmo 89 diz assim: justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão diante do teu rosto. Justiça e juízo são a base do teu trono. Senhor, que teu Espírito me conduza agora, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Eu quero ser o mais objetivo possível nessa noite. Meus amados, a palavra que eu vou ministrar aqui agora, Deus ministrou no meu coração no dia que o Alexandre estava pregando, e ele colocou ali no slide esse versículo. E quando eu olhei esse versículo, Deus ministrou no meu coração aquilo que eu precisava para ministrar para a igreja hoje. Por isso eu peço a sua atenção. Eu quero ser bem objetivo, como eu falei. Quando nós falamos de justiça e de juízo, nós estamos falando que o nosso Deus é um Deus de justiça e também Deus de juízo, mediante as situações, as consequências de cada indivíduo. E nós vamos ver aqui no decorrer desse período algumas situações. Ezequiel capítulo 7, versículo 8. Diz assim: estou pronto para derramar a minha cólera sobre ti e esgotar toda a indignação que tenho acumulado contra ti. Eis que eu mesmo te julgarei de acordo com as tuas práticas nojentas. Permanece aí. Meus amados, olha só. A palavra do Senhor está dizendo o seguinte: que Deus está pronto para derramar sua cólera sobre alguém, ou sobre uma nação, sobre um lugar, e esgotar toda a sua indignação que está acumulada contra aquele que desobedece a Deus. Ele diz: eis que eu mesmo te julgarei de acordo com as tuas práticas nojentas. O que eu quero colocar aqui, amados, é o seguinte: nós somos uma igreja comprada pelo sangue de Cristo. Mas nós somos seres humanos e temos uma desculpa muito grande de dizermos: mas eu sou humano, sou sujeito a erros. Mas quando o temor do Senhor está em nós, esses erros que nós falamos, eles têm que ser praticamente todos descartados da nossa vida. Sabe por quê, meus amados? Porque Deus não é um Deus que determina um castigo sobre alguém, uma consequência sobre alguém, no primeiro ato que ele faz, que o ser humano faz de errado. Ali está escrito: tenho acumulado, ou seja, Deus tem guardado, Deus guarda, Deus guarda, até o momento da sua decisão de agir com justiça e com juízo, como nós falamos no início. Eu não sei da vida de cada um que está aqui, mas Deus me deu uma responsabilidade de instruí-los, de fazer conhecer
como nós devemos andar diante dele. Se nós somos servos do Deus vivo, nós temos que andar de acordo com aquilo que ele tem determinado para a nossa vida. Amém? Então aqui, esse versículo diz essa seguinte condição: eu mesmo te julgarei de acordo com as tuas práticas nojentas. Então nós temos que nos autoanalisar, todos nós, eu e você. O que nós temos feito? Como nós temos andado? O que temos praticado? Ezequiel 7,13, parte B do versículo 13. Eu vou ler o versículo todo para você entender. Nenhum vendedor viverá o suficiente para recuperar a terra que vendeu às pressas, ainda que viva muito tempo, pois a profecia em relação a toda a multidão não voltará atrás, nem se modificará. Por causa, é esse pedaço que eu quero. Por causa da tua iniquidade, nenhuma vida humana será poupada. Por causa da tua iniquidade, nenhuma vida humana será poupada. Ali está se referindo sobre uma nação. Mas aqui eu quero me referir sobre alguém de maneira individual. Por quê? Por causa da iniquidade de uma pessoa, a sua família irá sofrer as consequências. Sabia disso? Se eu começar a errar, a andar errado diante de Deus, a minha família começará a sofrer as consequências do meu pecado. E ali está escrito: por causa da tua iniquidade, ou seja, por causa da continuidade do meu pecado, eu estou pecando continuamente. Não é só uma vez. Eu estou pecando continuamente. Por causa da tua iniquidade, nenhuma vida humana será poupada. Ou seja, toda a nossa família, toda a minha família irá sofrer por causa das minhas consequências. A minha esposa não fez nada errado, as minhas filhas ou filhos não fez nada errado, mas eu fiz. Então isso irá recair sobre a minha família. Está entendendo? A outra parte que eu quero colocar aqui é o seguinte: não devemos andar no curso deste mundo. Esse aqui é um outro ponto. Efésios capítulo 2, versículo 1 até o 5. Diz assim: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, conforme o curso desse sistema mundial. Olha só, nos quais andaste no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Dá uma pausa aí. Nos que vivem na desobediência. Primeira coisa, o que é andar no curso do mundo? Andar como o mundo anda. Andar no curso do mundo, conforme o sistema mundial, conforme o sistema do mundo, é nós andarmos segundo aquilo que o mundo rege. Vou explicar melhor.
Nós temos visto nos dias de hoje, e sempre existiu, as modas que são lançadas no mundo que vivemos. E nós trazemos para a nossa vida isto como se fosse algo normal. Algo normal. Só que nós temos que entender uma coisa. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. A partir do momento que você aceitou a Cristo, no momento que eu aceitei a Cristo, eu passo a ser uma pessoa diferente, porque eu começo a fazer coisas diferentes do que eu andava fazendo antes. Porque se eu continuar fazendo as mesmas coisas de antes, não há nenhuma diferença do que eu vivia antes para o que eu vivo hoje. Então, nos quais nós andávamos conforme o curso deste mundo ou do sistema. Mas agora, nós somos diferentes. Então, o que acontece? É que as pessoas colocam na sua mente o seguinte: não, porque isso é necessário porque todo mundo está usando, todo mundo está fazendo, mas quem que está fazendo? Da onde veio isto? E nós trazemos para a nossa vida. Mas de repente você perguntou a Deus se isto é bom para você, se Deus irá aceitar esse comportamento que você está querendo fazer ou fazendo. Mas vamos lá, depois eu vou falar o restante. 3. Anteriormente, todos nós também caminhavam entre eles. Olha só. Anteriormente, todos nós caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. E éramos, por natureza, destinados à ira. A ira de quem? De Deus, contra a nossa vida. Próximo. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deu para você entender? Antes nós andávamos, mas depois que Jesus nos resgatou, nós passamos a ser uma nova criatura. Nós não somos melhores do que as pessoas, outras pessoas. Nós somos diferentes, porque o nosso comportamento tem que ser diferente. E eu provo isso dentro da palavra de Deus. Tudo que eu estou falando está pautado dentro da palavra de Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Então vereis outra vez a enorme diferença entre o justo e o maldoso, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Existe uma diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Se eu ando de acordo com o curso do mundo, como é que você vai me identificar como um servo de Deus? Como aquele que serve a Deus? Eu tenho que ser diferente. O meu comportamento tem que ser diferente. A minha fala tem que ser diferente. É por isso que aquela criada identificou Pedro naquele momento ali. Ela disse: você é um deles. Sabe por que você é um deles? Porque você fala igual ele.
Pedro tinha deixado a sua mania de falar lá atrás e já falava igual Jesus. O seu comportamento era igual ao de Jesus. Era diferente. Ela disse: você é diferente, porque você fala igual a ele. Então nós temos que andar segundo o curso de Deus, porque nós somos diferentes. Entre os que existe uma enorme diferença entre o justo e o injusto, e entre os que servem a Deus e os que não servem. Qual é o testemunho que você tem dado dentro do teu trabalho? Ou você pensa que as pessoas não detectam os erros e ficam quietos e contam para outras pessoas? E de repente o seu nome já está na boca de muita gente e você nem percebe, porque o diabo cega o entendimento, mas os olhos de Deus estão abertos em todo o tempo. O outro ponto que eu quero colocar aqui: aquele que pensa que vai conseguir ficar na casa de Deus cometendo pecado sem ninguém saber. Tem gente que pensa que vai continuar ficando na casa de Deus, pregando, cantando, tocando, orando pelas pessoas. Pensando que está enganando a Deus. Pensando que está enganando o pastor. O pastor não é onisciente. Mas tem um Deus que é onisciente, que mostra para aquele que não é. É por isso que eu estou dando essa palavra hoje. Não é uma coisa aleatória. É porque Deus me ministrou no meu coração para que eu alerte a igreja, para aqueles que estão fazendo algo de errado, volte lá atrás e se conserte. E hoje é uma noite de conserto, para você deixar as suas mazelas aqui no altar de Deus, para ser consumido pelo fogo de Deus. Deus quer que as nossas mazelas sejam consumidas pelo seu fogo, para nós não sermos consumidos pelo fogo. Então aqui, aquele que pensa que vai conseguir ficar na casa de Deus, cometendo pecado, ninguém está sabendo. O pastor não está sabendo. Mas está escrito em Hebreus que os olhos de Deus vê tudo, e tudo está patente aos seus olhos. Salmo 1, versículo 5. Eu disse que por isso os ímpios não sobreviverão no julgamento ou no juízo. E aí? Nem os pecadores na congregação dos justos. Não adianta querer enganar ninguém. Deus está dando tempo para quem está pensando dessa forma. Ninguém viu. Ninguém está vendo eu fumando. Ninguém está vendo eu bebendo. Ninguém está vendo eu adulterando. Ninguém está vendo nada. Vocês já viram um pé que tem no meu carro, né? E muitas pessoas têm aquele pezinho no carro, que é um dos símbolos dessa igreja. Há uns anos atrás, deve ter uns 100 anos atrás, alguém disse: eu não vou colocar esse pé no meu carro, porque eu não quero ser identificado aonde eu estiver.
Só que o sujeito gostava de ir nos lugares que eu não vou falar aqui, né? Que aí dizia assim, poxa, o carro do pastor, da igreja do pastor, entrou lá no shopping. No shopping da carne. Então, meu querido, não adianta que os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos. A casa de Deus é santa. A casa de Deus é santa. Desde a entrada até aqui ela é santa. Ela é consagrada a Deus, a adoração a Deus. E aquele que estiver em pecado e pensa que está enganando a Deus, este vai ser consumido. Ele vai ser lançado fora. Todos nós pecamos. Mas temos que reconhecer o nosso pecado, nos arrependermos e Deus nos perdoará. Mas se nós continuarmos em pecado, como se nada tivesse acontecendo, nós somos lançados fora da congregação dos justos. Assim diz a palavra de Deus. Outro ponto. Pessoas que não querem se sujeitar à vontade de Deus, então procuram para si mestres. Existem pessoas também que, pastor, quer que a gente ande de acordo com aquilo que ele fala? Eu não preciso de uma igreja para alcançar o céu, não. Eu posso, na internet hoje está cheio de pessoas que é muito mais espiritual do que o pastor Marcos. Essas pessoas estão procurando, sabe o quê? Palavras que seja o seu ego massageado. Eles estão procurando pessoas que falem exatamente aquilo que ele quer ouvir, e não aquilo que Deus quer falar com ele. Eles estão buscando pessoas que dizem exatamente para ele: não, você pode fazer isto. Se você não está se dando bem lá naquela igreja que você está, você procura uma outra que vai estar exatamente concordando com aquilo que você faz. Só que o Deus que eu conheço, eu creio que o Deus que você conhece, não é esse Deus camaleão, meu filho. O nosso Deus não é camaleão. Ele diz que ele é imutável. Ele não muda. Os homens já mudaram a tradução desse livro aqui um monte de coisa, e mais um monte de vezes, mas eles não conseguem de forma nenhuma tirar a originalidade dela, porque ela vem de Deus e ela não pode ser mudada. E a palavra de Deus diz: tudo passará, mas as minhas palavras não passarão, e elas continuarão vivas no céu. E a Bíblia ainda diz lá em Apocalipse: ai daquele que mudar alguma coisa desse livro, vai se dar mal com Deus. Então nosso Deus não é um Deus camaleão. Essa igreja aqui eu vou para essa daqui, porque essa daqui deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. Então, meu querido, faz o seguinte: fica na tua casa, faz o que você quiser, porque se você não quer dar obediência a Deus, viva a sua vida do jeito que você quiser, porque com Deus tem que ter regra, com Deus tem que ter obediência. Pessoas que não querem se sujeitar à vontade de Deus, então procuram mestres para si mesmo. Eu falei que eu vou mostrar dentro da Bíblia. 2 Timóteo capítulo 4,
versículo 3, versículo 4 e versículo 5. Portanto, chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Só? Então chegará tempo que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo-se coceira nos ouvidos. Ou seja, isso aí eu não quero nem ouvir. Reunirão mestre para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Estou errado? Estou errado? Ou a palavra me dá um respaldo sobre isso? As pessoas buscam os seus coaches para orientá-los naquilo que eles querem fazer. As pessoas buscam os seus mestres para orientá-los naquilo que ele quer fazer. Não estou falando dos seus negócios, não. Estou falando das coisas espirituais. Não estou falando do seu negócio, da sua empresa, do seu trabalho. Eu estou falando da sua vida espiritual. Sentindo, reunirão mestres para si mesmo, de acordo com as suas próprias vontades. A vontade de Deus é tirada, é lançada fora, para que a sua vontade prevaleça. E aí eles procuram os mestres, os enlatados. Não quer comer uma comida fresca, feita na hora? É melhor um fast food, aquele hamburgão bem que tem na foto, né? Dessa altura, mas quando você vai comprar é desse tamanho aqui. E o pão ainda está murcho ainda. Mas na foto é desse tamanho. Assim são esses mestres. Você não conhece a vida deles. A minha vida você conhece, por dentro e por fora. A minha vida é uma carta aberta para você, meu querido. Quer fazer uma busca e apreensão na minha casa? Faz. Tem um monte de Bíblia lá, de livro, um monte de coisa. Você vai ler e vai sair de lá edificado, em nome de Jesus. Então são essas coisas. 3, 4. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos ou fábulas. As pessoas recusarão a dar ouvidos à verdade. Verdade? Que negócio é esse de igreja, de Bíblia e tudo? Eu quero viver minha vida. Eu estou na igreja, lá na igreja a gente pode fazer isso. Eu posso ir de descalço, eu posso ir de biquíni, eu posso ir de bermuda, eu posso ir de boné, eu posso ir de qualquer jeito que eu quiser. Daquela camisa mamãe tô forte, e aí por aí vai. Do jeito que eu quiser. Recusarão dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. 5. Tu, no entanto, Paulo falando a Timóteo, um jovem, ser equilibrado em tudo. Aprenda a suportar os sofrimentos. Faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Para fazer isso, a verdade de Deus tem que estar inserida em nosso coração. Nós não somos um crente chocolate que bateu o calor, ele derrete. Nós somos crente rocha, que bate o fogo, que bate a água e ela permanece. Temos que ser assim. Como Deus, usando Paulo, falou para Timóteo, ser equilibrado. Suporta os sofrimentos. Faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Simples. Para finalizar. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, versículo 1, versículo 17. Finalizo aqui. Ora, se invocais como Pai, aquele que julga
parcialmente as obras, olha só, de cada pessoa. Procedei com sincero temor, reverente, durante a vossa jornada terrena. Deu para entender? Eu vou ler de novo. Ora, se invocais como Pai, aquele que julga imparcialmente. Quem é que julga imparcialmente? Deus. Deus não é parcial, Ele é imparcial. Que julga imparcialmente as obras de cada pessoa. Aqui está dizendo que Deus julga as obras de cada um individualmente. Individualmente. Aí ele diz: procedei com sincero temor, reverente, durante a vossa jornada na terra. Então, enquanto você viver, enquanto eu viver nessa terra, nós temos que estar em obediência ao nosso Deus. Nós temos que estar em obediência ao nosso Deus. Para que no final da nossa jornada, você possa dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém? Se coloque de pé, igreja. Senhor, aqui está a tua igreja. E que a tua palavra, que é como uma espada de dois gumes, possa penetrar em nossos corações, ó Deus, e fazer essa obra tão espetacular, que é, Senhor, fazer-nos temente a Ti, fazer-nos obedientes a Ti. Senhor, nós não somos santos, mas queremos ser santos como Tu és. Toma a Tua igreja nas Tuas mãos, a igreja de perto e a igreja de longe, em nome de Jesus. Amém. Amém.